falando de livros, falando sobre livros, com o Dr. Adão Ferreira de Freitas. Bem, hoje eu vou comentar sobre escritores esquecidos e injustamente esquecidos, porque eu vou começar citando um grande escritor, um escritor que dominou o cenário artístico, literário no Brasil nas décadas de 30, 40, 50 e 60, e até o início dos anos 70. Um escritor extraordinário e injustamente esquecido nos dias de hoje. Eu vou comentar escritores esquecidos e vou começar com José Geraldo Vieira. Este escritor, autor de um grande número de obras literárias de alto valor, é um escritor que esquecido não deveria ser, e deveria ser lembrado, editado, publicado e lido principalmente por todos, porque vale a pena ler o escritor José Geraldo Vieira. Este escritor extraordinário, este escritor espetacular. Eu vou começar citando um grande livro desse escritor chamado A Ladeira da Memória. É este livro aqui. Este livro foi publicado na década de 40 pela editora Saraiva. E mais recentemente saiu esta edição muito caprichada da editora Planeta. Parabéns aos editores, aos publishers da editora Planeta, por publicar este maravilhoso livro de um grande escritor, José Geraldo Vieira. Este autor, entre outros livros, escreveu também este aqui, chamado A Mais Que Branca, que conta, que narra uma história. Trata-se de um escritor que não pode ser esquecido. Por quê? Porque ele escreve muito bem. José Geraldo Vieira foi um escritor excepcional. É um escritor que escreve de maneira elegante. É uma literatura de alto valor. A história de A Mais Que Branca, este livro, é em suma uma história de amor. E todos nós gostamos de uma história de amor. José Geraldo Vieira escreve de maneira elegante. José Geraldo Vieira escreve de maneira inesquecível. Você deve ler o escritor José Geraldo Vieira. Você deve ler, na verdade, todos os livros dele. Mas se tiver dificuldade em localizar, porque principalmente essas obras estão esgotadas já há algum tempo, leia A Mais Que Branca. Este livro existe nos sebos, se vendidos a baixo custo, preço muito baixo. Já este livro, A Ladeira da Memória, retrata a sociedade paulista da década de 40, e mais final da década de 40. Este livro, A Ladeira de Memória, A Ladeira da Memória, é também um livro inesquecível. Conta a história, na verdade, a história dele mesmo, simbolizado pelo tio Rangel, que é um dos personagens importantes do livro. Você deve ler o livro A Ladeira da Memória, porque é um livro que, se você ler, você vai aprender muita coisa. Terminada a leitura dos livros de José Geraldo Vieira, a sua vida nunca mais será a mesma. E você também não será o mesmo, porque você terá aprendido muita coisa. Ele é um escritor erudito. O vocabulário escrito usado por José Geraldo Vieira é um vocabulário altamente erudito. A trama é muito bem elaborada. José Geraldo Vieira é um excelente escritor. Nos dias atuais está esquecido. Por que está esquecido? Porque o Brasil é um país muito esquecido. Comparado, por exemplo, a minha experiência pessoal com os Estados Unidos, grandes escritores norte-americanos do século passado estão sendo lançados atualmente, publicados, lidos e vendidos muito. No Brasil,
isso não está acontecendo, principalmente com o escritor José Geraldo Vieira. Senhores editores, imitem, por favor, os editores da editora Planeta, que publicou esse maravilhoso livro, e as outras obras, que são muitas, mais de 20 livros, deveriam ser publicados para a satisfação dos leitores. Agora, este outro livro, também de José Geraldo Vieira, vejam, chama Terreno Baldio. É um livro que retrata um mundo pós-Segunda Guerra Mundial. Um livro maravilhoso, um livro excepcional. José Geraldo Vieira escreveu o livro Terreno Baldio, que é um livro inesquecível. Vejam isso aqui. José Geraldo Vieira e a crítica. As opiniões sobre o escritor, particularmente sobre esse livro, e sobre outros livros dele, estão aqui comentadas por Álvaro Lins, Tristão de Ataíde, Osmar Pimentel, João Gaspar Simões, Antônio Cândido, o grande crítico literário paulista, João Ribeiro, Constantino Paleólogo, Aderbal Jurema, Oswald de Andrade, Rosário Fusco, Adonias Filho, Agripino Grieco, Sérgio Millier, Almeida Salles, Érico Veríssimo, comenta José Geraldo Vieira, dizendo assim: aqui está o grande mestre do romance brasileiro de hoje. Quem é o grande mestre? José Geraldo Vieira. Outros comentários: Hamilton Nogueira, Arnaldo Pedroso Dorta, Túlio Hostílio Montenegro, José Paulo Moreira da Fonseca, Emílio Moura, Ledo Ivo, o grande escritor Ledo Ivo, comenta o livro A 40ª Porta, outra obra magistral de José Geraldo Vieira. E ainda Sérgio Millier, Antônio Delia e Mário da Silva Brito. Todos intelectuais de renome, todos elogiando a obra de José Geraldo Vieira. Por favor, leiam o livro Terreno Baldio, de José Geraldo Vieira. E leiam as outras obras também. São muitas. Vou citar aqui. A 40ª Porta, A Mulher que Fugiu de Sodoma, um livro espetacular de José Geraldo Vieira. A Ladeira da Memória. Veja que livro também. Cartas à Minha Filha em Prantos. A Túnica e os Dados. Todas são obras maravilhosas. São livros extraordinários. E além disso, veja bem, é chique, é elegante, é inteligente ler José Geraldo Vieira. Não perca. Não perca essa oportunidade, você vai gostar. Você vai gostar muito desse escritor. José Geraldo Vieira é o máximo na literatura brasileira e está esquecido no momento, mas estou fazendo a maior torcida para os editores despertarem, publicarem e trazer esses livros para serem consumidos. Eu já li todos os livros, amo esses livros, eu adoro esses livros. Eu gosto da literatura de José Geraldo Vieira porque é uma literatura sensível, é uma literatura inteligente, é uma literatura erudita. Vale a pena ler. Por favor, não perca essa oportunidade. Leiam o grande escritor José Geraldo Vieira.